Olá, bom dia. Meu nome é Aline Tainá Peixoto. Eu sou mestranda do PPG-DRS e no evento eu submeti o trabalho intitulado como Interseccionalidade e Desigualdade de Gênero, um trabalho rural invisível, uma análise por meio da metassíntese. Além de mim, a outra autora é a professora Silvana Anita Walter. Então, esse estudo, ele tem o objetivo de compreender como que os fatores interseccionais moldam a desigualdade de gênero em trabalhos que são considerados invisíveis e não remunerados no contexto rural, utilizando então a metodologia da metassíntese proposta por Hume. Na fundamentação teórica, então, eu trago autores que abordam artigos com a temática do trabalho rural desenvolvido por mulheres, na questão de desigualdade de gênero no meio rural também, e a realidade dessas mulheres, ela é marcada por desigualdades já desde, né, dos tempos antigos, onde sempre a mulher, o trabalho da mulher foi visto como ajuda, né, e não como um trabalho remunerado, justamente por essa questão da permanência das estruturas patriarcais, né, que ainda permeiam a nossa sociedade e que acabam definindo que o trabalho da mulher é ajuda, obrigação ou vocação. Então, a mulher é que tem a obrigação de cuidar da casa, a mulher é que tem a obrigação de cuidar dos filhos, a mulher tem a obrigação de ajudar no trabalho no campo ou na roça, porém sendo não remunerado, desvalorizado, e o trabalho que é considerado laboral, remunerado, fica para os homens, né? Então, com a perspectiva da interseccionalidade, a gente consegue compreender vários fatores que tensionam ali as desigualdades, né, como gênero, raça, classe, território, a geração que essas mulheres se encontram, a idade, tudo isso, esses fatores, eles se entrelaçam na produção de desigualdade. Então, essas mulheres, elas não sofrem só um tipo de desigualdade, são vários fatores tensionando para moldar a realidade em que elas se encontram atualmente, né? Então, essas opressões, elas não são isoladas, elas atuam de formas combinadas e depende muito também do local em que elas vivem, né, da classe social, da posição delas na sociedade, da quantidade de filhos, né, e todos esses fatores, eles fazem parte dessa interseccionalidade. Indo para a parte dos procedimentos metodológicos, né? Então, como a gente visa compreender como esses fatores interseccionais moldam a desigualdade de gênero, esses trabalhos invisíveis ou não remunerados no contexto rural, a partir de estudos de caso, então, que são referentes à interseccionalidade, desigualdade de gênero e mulheres rurais. Então, a metassíntese, ela representa uma abordagem que vai interpretar diversos estudos de casos sem nenhum compromisso um com o outro, mas que foram buscados em base de dados através de palavras-chave e depois a gente, com os resultados, forma uma síntese teórica para gerar novas teorias em relação àquele assunto que foi abordado nos estudos de caso. Então, quando a gente fala de metassíntese, é preciso seguir os passos estipulados pela Rum, né, a autora, no artigo de 2013. Então, o primeiro passo é elaborar a pergunta de pesquisa, né? Então, no caso, a gente vai analisar como os fatores interseccionais mudam essa desigualdade de gênero, né, em trabalhos invisíveis ou não remunerados no campo rural. Depois a gente vai para a parte de pesquisas relevantes. Então, são definidas palavras-chave
sempre em inglês, que são feitas em bases de dados internacionais. No caso dessa metassíntese, foram realizadas na Scopus, né, as palavras-chave definidas, então, foram interseccionalidade, desigualdade de gênero, mulher rural, estudo de caso qualitativo e pesquisa qualitativa. No terceiro passo, a gente elabora uma lista dos critérios de inclusão e exclusão. Então, não são todos os artigos que resultaram na busca que vão entrar no nosso artigo, né? Tem várias questões ali que eles podem ser excluídos, que são explicados mais profundamente no quadro 2, né, que será o próximo passo da minha apresentação. Depois a gente vai extrair e codificar esses dados. Então, nós colocamos os dados principais, como contribuição pretendida para o campo do feminismo, da desigualdade de gênero, né, no caso dessa pesquisa. Nós colocamos numa planilha para facilitar no momento que será realizada a síntese teórica. Depois nós vamos analisar o resultado de cada pesquisa, então envolve uma leitura aprofundada de cada artigo. Depois a gente sintetiza esses resultados, né, de cada artigo e consegue elaborar uma figura que vai sintetizar todos esses resultados em um esquema só. E depois discute com outros atores, né, em relação à teoria elaborada. Então, aqui, em relação à busca, foram realizadas em 23 de outubro de 2025, então, na Scopus, foi resultante de 12 artigos, e desses 12 artigos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 5 foram selecionados para compor a metassíntese. Os motivos para a exclusão. Então, os critérios que nós definimos, ele é estudo de caso qualitativo, fala sobre interseccionalidade, aborda o tema desigualdade de gênero, mulheres rurais. Na metassíntese só pode entrar estudos de caso qualitativos, então alguns foram excluídos porque eram capítulos de livro ou eram estudos de caso quantitativos, outros porque não abordavam a interseccionalidade, outros porque abordavam desigualdade de gênero, mas não especificamente a interseccionalidade, e outros artigos sobre mulheres, porém que não trabalhavam na área rural. Então, esses foram os motivos de exclusão dos artigos. Indo para a seção de resultados e discussões, então, onde nós unimos todos os resultados dos artigos num esquema só, para elaborar uma nova teoria. Aqui eu montei um esquema em formato de imagem. Então, a interseccionalidade, ela está ligada a todos esses itens, todos esses fatores, né? A condição socioeconômica, porque dependendo da condição socioeconômica, a mulher rural ela tem pouco acesso a políticas e mercados, etnia, raça e casta, acesso à terra limitado, falta de reconhecimento social, a educação, como que isso vai impactar? Baixo acesso à educação formal e acabam dependentes financeiramente dos maridos. Localidade, estrutura, desigualdades devido ao local. Geração, dependendo da idade, tem limitação de oportunidades. Na maternidade, é um fator interseccional que acaba afetando muito em relação às oportunidades das mulheres. No envelhecimento também, aí já entra a questão do etarismo, que seria mais um fator interseccional, além de todos esses outros fatores de desigualdades. Escala produtiva, então o tamanho da unidade produtiva influencia quem é visto como produtor legítimo, mesmo a mulher ajudando quem é visto como produtor, quem é visto como alguém que realiza o trabalho laboral é o homem, é o chefe da família. O estado civil e posição familiar, então possibilidades de heranças diferentes, né, para mulheres que são casadas, solteiras e viúvas, fora de como elas são vistas na sociedade, muitas vezes por serem solteiras, né, não terem um marido ali que, na visão patriarcal, muitas vezes é o responsável por ela, pela família. Corpo e reprodução social, então o corpo feminino ele é visto como território, né, e ainda seguindo ali abaixo das normas patriarcais. Todos esses elementos interseccionais, eles estão interligados com a desigualdade de gênero. E o que isso tensiona?
O que no nosso artigo isso resulta? Num trabalho invisível. Esse trabalho, por que que ele é invisível? Porque ele é não remunerado, né? Ele é visto como uma ajuda. Então, muitas vezes a mulher está em casa, cuidando dos filhos, realizando serviços domésticos. Aquilo não é visto como trabalho, apenas o homem que está no campo, né? Apenas o homem que está no trabalho pesado. Ou ele é naturalizado, visto como vocação. Então, cuidar dos filhos é função da mulher, cuidar da casa é função da esposa, né? E 100% nos nossos artigos, nos resultados, realizado pelas mulheres. Então, como consideração final, a gente consegue perceber que essa desigualdade de gênero ela é um produto, né, de interação entre esses marcadores sociais que estavam na figura, e o gênero é o princípio estruturante que vai definir quem trabalha, que no caso que, né, pode ser tanto a mulher ou o homem, porém no caso da mulher ele é invisibilizado, quem decide, que é o homem, quem é reconhecido, que é o homem, e isso é reforçado pelos fatores interseccionais, né? Classe, etnia, localidade, geração e demais outros eixos. Então, o trabalho invisível ele aparece de forma concreta dessas desigualdades. Ele vai reunir ali vários conjuntos de atividades para manutenção da vida, cuidar, alimentar, sustentar, a parte da inteligência emocional da família, né, cuidar da comunidade, mas segue completamente desvalorizado sem nenhum tipo de reconhecimento formal. Isso quando não é tratado como vocação feminina, então acaba reforçando ainda mais essa divisão sexual do trabalho. Como contribuição de pesquisas futuras, então eu indico que os pesquisadores podem aprofundar a compreensão dessas dinâmicas interseccionais em diferentes contextos territoriais e produtivos. Então, eles podem explorar como esses marcadores que eu inseri nas figuras, dos resultados dos outros estudos de caso, se articulam nas novas formas de trabalho e organização social. Essas são as referências que eu utilizei no meu artigo. Muito obrigada pela atenção.